Hoje teremos uma apresentação bem especial sobre a importância e os desafios no desenvolvimento e validação de métodos analíticos. Você já sabe que a LS adora inovação, né? Então, faz parte do nosso dia a dia e por isso sempre estamos numa busca incansável para desenvolver novas metodologias que possam atender o setor ambiental com mais precisão, qualidade e rapidez. Hoje você vai conhecer um pouco mais da rotina dos laboratórios da LS e os principais motivos que levam ao desenvolvimento e validação de novas metodologias. Quem vai apresentar tudo isso para a gente hoje é a Mariana Tanakaigi, a nossa supervisora de pesquisa e desenvolvimento da LS Ambiental aqui de São Paulo. A Mariana é bacharel em Química Ambiental pela Unesp, tem 7 anos de experiência na área ambiental. Em 2016, iniciou sua carreira em um laboratório ambiental e trabalhou com análises físico-químicas e preparo e análise de metais. Ingressou na LS Ambiental em 2018 como analista de laboratório júnior, trabalhando com análises de compostos orgânicos. Atualmente, ela é supervisora de pesquisa e desenvolvimento e tem como função principal desenvolver, validar e otimizar os métodos analíticos. Então, vamos lá, Mariana. Agora o webinar é todinho com você. Obrigada, Gustavo. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que tomaram um tempinho para estar aqui com a gente. Como o Gustavo já falou, eu sou a Mariana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é a nossa rotina de desenvolvimento e validação de novas metodologias. Primeiro, eu queria começar com uma breve apresentação da LS. A LS está presente em mais de 70 países. Possui mais de 400 escritórios espalhados pelo mundo, já tem mais de 40 anos de mercado, atualmente emprega mais de 18 mil colaboradores e processa mais de 40 milhões de amostras por ano. Seu faturamento anual é de 2 bilhões de dólares australianos. A gente tem 240 unidades Life Science pelo mundo, sendo localizado na América do Norte, América Latina, África, Europa e Ásia. A LS é líder global no fornecimento de soluções e testes laboratoriais, inspeção, certificação e verificação. Bom, o objetivo de hoje é mostrar um breve passo a passo desde o desenvolvimento até o escopo da LS. Basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre o motivo ou a necessidade por trás de iniciar um novo desenvolvimento, sobre a importância da pesquisa e do estudo, a necessidade de testes, a validação do método, o ensaio de proficiência e até chegar no pedido de extensão de escopo. Então, por que iniciar o desenvolvimento de novos métodos? Na maioria das vezes, vem de uma necessidade seja pelas normas ambientais que podem passar por atualizações, eles podem adicionar novos parâmetros ou até diminuir o limite dos parâmetros que já existem. Em alguns outros casos, também envolve a inovação para projetos específicos. Também a gente pode melhorar a eficiência do processo já existente, seja com a redução do tempo de preparo, de análise. Com isso, a gente ganha em produtividade e capacidade produtiva, sempre tentando pensar em cumprir os prazos acordados com os clientes. E também, em relação ao processo, a gente também pode diminuir os custos, seja de consumíveis, padrão, reagente, solvente. Assim, a gente também contribui com uma menor geração de resíduo para o meio ambiente. Por onde começar? Antes de tudo, é muito importante fazer uma pesquisa bibliográfica, procurar referências como EPA, Standard, ABNT, NBR, entre outras, né, para esse ramo ambiental, porque elas são referências com embasamento técnico e de confiança que vão guiar a gente para um desenvolvimento mais assertivo.
É preciso também fazer uma busca para saber qual tipo de instrumento é mais adequado, se é um cromatógrafo gasoso, líquido, espectrofotômetro, ICP, óptico, massa, eletrodos, enfim, todos os tipos de análises possíveis. E também a gente tem que pensar nessa parte de padrões e reagentes necessários para fazer a qualificação dos mesmos, para a gente não ter contaminações e tudo mais. E a realização do planejamento de todos os testes é uma parte crucial. A gente vai poder economizar tempo e dinheiro fazendo esse planejamento. Ele vai te auxiliar a ter um caminho já desenhado, em vez de sair atirando para todo lado. E a gente chega na realização dos testes. Eles devem ser feitos com muita atenção, verificar se as livrarias, instrumentos de medição e tudo que está incluído na análise estão em boas condições. Deixar a bancada livre, limpa, evitar ao máximo contaminações cruzadas no processo. Esses são alguns desenvolvimentos recentes que a gente já está em processo de acreditação. Os compostos orgânicos voláteis por amostrador passivo, PCBs tem a inclusão e a diminuição de limites, e também a gente tem um composto volátil que é o Freon 113. Bom, depois de realizar os testes, os estudos, tudo mais, a gente entra na parte da validação. A validação é a confirmação por exame de fornecimento de evidência objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos. E também, pegando o mesmo documento do Inmetro, tem a validação é a verificação da qual os requisitos especificados são adequados para um uso pretendido. Ou seja, a etapa de validação vai ser onde a gente vai comprovar por meio de evidências documentadas que o nosso método é adequado para o uso pretendido. Esses são alguns parâmetros de desempenho utilizados na validação, e eu vou falar um pouquinho deles individualmente, da seletividade, linearidade, faixa de trabalho, faixa linear, sensibilidade, LG, LQ, precisão, tendência e recuperação. A seletividade é definida pelo grau em que o método consegue quantificar o analito na presença de outros analíticos ou de matrizes ou de outro material potencialmente interferente. Então, o método pode ser chamado seletivo se a gente conseguir distinguir a resposta do analítico de interesse no meio de muitas outras coisas que podem ter numa análise. E a gente sabe que em matriz ambiental é uma coisa muito complicada. A linearidade é a habilidade de obter resultados proporcionais à concentração analítica na amostra. E, então, a faixa linear vai ser essa faixa de concentração do analito em que os resultados vão ser proporcionais. Já a faixa de trabalho seria o intervalo entre a menor e a maior concentração do analito na amostra. E a sensibilidade é a nossa inclinação da curva. É a mudança na resposta de acordo com a mudança de concentração. Então, quanto mais íngreme, ela é mais sensível. Aqui é um exemplo, né, de uma curva de calibração, exemplificando a faixa de trabalho, que seria a faixa mais ampla, a faixa linear e a sensibilidade da curva, que seria a inclinação da curva. Aqui também a gente consegue ver o parâmetro de desempenho LG-LQ, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os testes de LG e LQ são os que vão definir qual é o seu limite de quantificação. Se o método desenvolvido é capaz de reproduzir as concentrações baixas, então essa etapa é muito importante e tem que ser realizada com muita atenção. O limite de detecção é definido como a menor quantidade de analítico que a gente consegue detectar, mas não necessariamente quantificar.
Já o limite de quantificação seria a menor quantidade de analítico na amostra que a gente consegue determinar com precisão e exatidão. Então, exemplificando num cromatograma de GCMS, por exemplo. O LD seria o nosso menor pico com sinal maior que o ruído, e que a gente consegue identificar como composto de interesse. Mas ainda sem conseguir definir um valor preciso e exato. E o LQ seria o menor pico cromatográfico com uma concentração que a gente consegue determinar com confiança. As maneiras mais comuns de expressar a precisão seria a repetibilidade, que é uma ferramenta para avaliar a dispersão dos dados, inclui a medição com as mesmas condições operacionais, como o mesmo analista faz todas as repetições em um curto período de tempo. Já a precisão intermediária representa a variabilidade dos resultados no laboratório. Então, o ensaio é submetido a mudanças, a análise pode ser feita por diferentes analistas num período mais extenso de tempo. Então, a gente faz variações no nosso método para conseguir chegar no mesmo valor. Aqui, por meio do uso do MRC, a participação de interlaboratoriais ou a realização de ensaios de recuperação, a gente pode avaliar a tendência e a recuperação do método. A tendência, quando aplicada a uma série de resultados em ensaio, implica numa combinação de componentes de erros aleatórios e sistemáticos. Então, após toda a validação, a gente segue com um ensaio de proficiência. Ele está no item 7.7 da norma 17025, onde fala da garantia de qualidade, de validade dos resultados. Esse ensaio é uma das ferramentas para o monitoramento contínuo do laboratório. É uma maneira de confirmar que o laboratório tem competência técnica para realizar as análises desenvolvidas. E, por fim, a gente chega no pedido de extensão de escopo. Nessa etapa, a extensão de escopo é necessário enviar vários documentos, e alguns deles são os procedimentos, a referência técnica, validação, certificado de padrões, reagentes, instrumentos utilizados, limite de quantificação, a matriz desejada para análise, e também a qualificação do equipamento e o ensaio de proficiência. Depois disso, é marcada a auditoria para o órgão acreditador conseguir vir aqui e verificar todos os passos do nosso processo. A ALS ambiental está empenhada, por meio de seu sistema de gestão integrado, em buscar a melhoria contínua, promovendo gradativamente melhores condições de trabalho para seus empregados, diminuição dos impactos ambientais e eficiência do processo. Bom, basicamente era isso. Se tiverem alguma dúvida, aqui está o contato, comentários, sugestões. Maravilha, Mariana. Muito obrigado por sua apresentação. Realmente muito legal mesmo. A gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu estou organizando aqui pela ordem da chegada. Vamos lá. O primeiro aqui mandou como anônimo. Por quanto tempo o resultado obtido do ensaio de proficiência é considerado válido? Por 2 anos. Depois de 2 anos, é preciso fazer novamente o ensaio. Boa. 2 anos, ok. Aqui, segunda questão também. Se caso surgir uma demanda de alguma análise que não tem no escopo da LS, é possível ser desenvolvida? Quando a gente tem esse tipo de solicitação, geralmente a gente tenta avaliar a possibilidade de desenvolver internamente, mas também a gente pode enviar para laboratórios parceiros.
Acho que o ideal é falar com a nossa equipe do comercial para ver se eles podem direcionar melhor certinho. Perfeito, perfeito. Quem tiver dúvidas ou quiser o contato do comercial, eles têm o e-mail ambiental.br@lsglobal.com, ok? Terceira questão aqui que tenho aqui nas minhas mãos. Qual é o seu maior desafio nessa questão de desenvolvimento e validação de um método? Olha, a gente tem desafios a todo tempo. Seja na parte analítica, na parte burocrática, mas eu acho que para mim o maior desafio é lidar com as minhas frustrações, sabe? Seja alguma análise que eu comecei a ler, fiz tudo direitinho e o resultado final não era nem próximo do esperado, ou também problemas que a gente enfrenta diariamente, sabe? Equipamento que de repente para por algum problema, padrão que atrasa para chegar, essas coisas, eu acho. Mas acho que em qualquer setor, qualquer tipo de trabalho, a gente vai enfrentar muitos problemas desses. Por isso que acho que o desafio maior é a gente conseguir lidar com isso. Tranquilo, Mariana, sem problemas. Aos outros que estão mandando perguntas aqui, a gente infelizmente não terá tempo para respondê-los. Então, eu vou pedir para que vocês mandem as suas perguntas por e-mail da Mariana, mariana.ig@lsglobal.com, tá? Se vocês tiverem necessidade de um contato comercial, vocês podem escrever diretamente para a nossa equipe comercial pelo e-mail ambiental.br@alsglobal.com, tá certo? Obrigado a todos pela sua participação. Mariana, muito obrigado pela sua apresentação. Eu espero que a gente possa rever todos aí novamente nos próximos webinars que a gente vai estar divulgando no webinar no LinkedIn da LS. Combinados? Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.